Olá, Deminis, estamos aqui em mais um episódio da MinistriCast e quero te convidar mais uma vez, se você a curtir e compartilhar com as pessoas que você sabe que precisa ser edificada através desses conteúdos que nós temos compartilhado aqui com vocês. Então que Deus te abençoe desde já. Estou aqui hoje com o nosso pastor, querido pastor Charles Amaral, vai estar compartilhando aqui com a gente experiências incríveis, temos bastante coisa legal aqui para falar. Pastorzão, para aqueles que talvez não te conheçam, eu acho difícil, já se apresenta aí, fica à vontade. Olá, queridos, graça e paz, como vai? Tudo bem com vocês? Luiz, é uma satisfação estar aqui com você, participando aqui do MinistriCast nesse dia de hoje. Vamos sim bater um papo, contar umas experiências, umas bênçãos, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito e Ele fará muito mais ainda e em todo o tempo. Esse Deus, o nosso Deus, Ele é bom. Benção pura. Então vamos lá, já vamos conversar aqui, né, para aqueles que já te conhecem, né, a gente aqui da casa também que te conhece, sabe que o Senhor atua muito nessa área de ministração de cura, de libertação, né, e isso é um tema que às vezes a gente até ouve pouco assim falado hoje nas igrejas de maneira geral, e eu gostaria até que a gente começasse a abordar sobre isso, porque você, esse dia mesmo o senhor postou uma ministração que o senhor estava sobre um milagre que aconteceu na vida da pessoa, né, da perna dele crescer ali. Então isso são coisas sobrenaturais que talvez tem gente que vai escutar aqui esse podcast, vai escutar o que a gente está falando, e pode dizer assim, não, mas tem muito tempo, muitos anos que eu não vejo isso acontecer, que até às vezes fica desacreditado que isso não existe mais, que milagres não acontecem, que essas coisas sobrenaturais que Deus ele faz usando as nossas vidas, usando pessoas, muita gente não acredita, não vê isso mais acontecendo, mas eu tenho fé, eu acredito que elas estão acontecendo. O senhor compartilhou comigo também o vídeo lá, então assim, já externa pra gente aí um pouquinho sobre isso. A era do milagre não cessou. Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Há muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo que elas se expressam dizendo que hoje não acontece mais milagres. Acontece. Porque o Deus que faz milagres é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que transformou a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. É o mesmo Jesus que quando chega em Jericó, ele cura 2 cegos, na saída de Jericó, né, quando ele entra, cura 2 cegos. Na saída de Jericó, ele cura um outro, que muitos chamam do cego de Jericó, que é o filho de Timeu, né? Então, a era do milagre, ela não cessou, continua a mesma. É o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue, que toca em Jesus, espelhe da presença de Deus, né? Do poder de Deus que ela extrai dele ao ponto de ele dizer, alguém me tocou. Os discípulos ali então questionam, mestre, a multidão toda te aperta e tu diz, alguém me tocou. Jesus, alguém me tocou. Ou seja, foi um toque diferenciado. Sim. Foi um toque com ousadia. A grande questão também que vejo, Luiz, é que Jesus, todas as vezes quando ele foi curar alguém, está escrito na Bíblia, ele perguntou, queres ser curado? Por que Jesus fez essa pergunta? Sabe, essa pergunta, ela confronta, ela mexe. Sabe por que ela mexe? Porque Jesus sabe, ele sabia e sabe que nem todos que carregam uma doença, uma enfermidade no seu corpo, quer ser curado. Pessoas que elas se acomodam, quer ver no comodismo, na sua zona de conforto. Eu tenho uma experiência, certa vez, tem uns 16 anos, eu ministrando lá na cidade, por nome de Mantenópolis, em um trabalho de rua, em uma tenda de ciganos, e ali várias pessoas, Deus curando, libertando. Chegou uma pessoa que, quando aquela pessoa, eu chamei para orar, a pessoa sofreu problema de coluna, né, escoliose, hernia de disco, bicho, papagaio. Dentre os que vieram, veio um homem. E aquele homem, quando for orar por ele, falou, não quero ser curado. Não, eu sofro. Mas por que você não quer ser curado? Não, porque eu estou recebendo benefício Meu Deus. do governo, do INSS e tal. Eu falei, mas você não quer ser curado? E por jesuicidência, o médico que havia dado o laudo a ele estava presente naquela noite, que estava ali ministrando, né? E aquele médico, um amigo, ele falou, pastor, ele compartilhou com a gente, falando da situação daquele moço, que era verídico mesmo a situação dele, que ele estava sofrendo da coluna. Então,
as pessoas elas se acomodam. Elas se acomodam. Tanto quem está doente e tanto quanto ao preletor, ao ministro da palavra. Eu, particularmente, sou um tipo de pessoa, um pregador da palavra de Deus, de que eu sou contra a pessoa pregar sobre cura e ela não orar sobre cura. Ela pregar sobre libertação e não orar por libertação. Então, se eu estou pregando sobre cura, então vou orar e Deus vai curar. Porque a fé das pessoas é o nível de fé. Entende? Então, quando a fé é ativada, o milagre acontece. O apóstolo Paulo ele é bem claro quando ele diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, há muitas pessoas que escutam a palavra. Há uma diferença entre escutar e ouvir. O verbo da palavra ouvir vem da palavra obedecer. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, ela está dentro de mim, a minha fé é ativada. O milagre vai acontecer. Como esse caso mesmo que você viu, desse vídeo desse jovem, né? Que ele, há anos, esse jovem sofria com a sua perna, aquela menor do que a outra, foi em São Paulo. Estava ministrando em São Paulo, em uma conferência, e ali naquela igreja, ministrando, veio aquele jovem e outras pessoas, e Deus curou aquele jovem. A perna dele voltou para o lugar. Mas o problema não é a perna. Aqui falando bem claramente, explicitamente, para que todos entendam, que as pessoas que sofrem com uma perna menor do que a outra, não é a perna, geralmente não é a perna que é menor. A perna é até menor, mas o problema não é na perna, é na coluna. É um desvio que é na coluna da pessoa. Né? É escoliose, é um bico de papagaio, que leva tanto quanto ela tem uma perna menor e um braço menor do que o outro. Sim. E quando oramos para aquele jovem, voltou para o lugar, pessoas vendo, voltando, cresce perna, a gente oramos, cresça a perna, cresça osso, né? Naquela fé, naquele entusiasmo todo, e Deus fez um milagre na vida daquele jovem. E o interessante de tudo é que um pastor, um dos pastores do nosso ministério, pastor Rondinelli, ele vendo aquele vídeo e falou: pastor, eu vi aquele vídeo do rapaz que orou, que a perna dele cresceu. Lá na minha cidade teve um pastor que pregou lá na igreja, e ele, quando ele foi orar, ele mexia na perna da minha mãe, para frente, para trás, para um lado, para o outro. E eu vi que você não coloca as mãos. Falei: não, eu não coloco a mão. Não coloco a mão. Embora a Bíblia nos respalda, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Falei: eu somente oro e a perna cresce, ela volta para o lugar. Ele: rapaz, você tirou uma dúvida de mim. Falei: por quê? Eu perguntei a ele: por que tirei a dúvida, pastor Rondinelli? Ele: não, porque eu vi que você não coloca a mão e aquele cara colocou e minha mãe não foi curada. Falei: bom, isso aí contra fato não é argumento, né? Então você viu no vídeo. E agora, recente, estive lá em Natal, Rio Grande do Norte, em uma conferência de fé e milagres, na base missionária da igreja. Aconteceu lá, vai até para as redes sociais, esse vídeo que está sendo editado, esse vídeo, de um jovem que sofreu um acidente e pelo laudo médico, pericial também, era para ele ter morrido, porque não é um acidente de moto, é uma rodovia lá em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, que é chamada aquela rodovia de... tem uma curva chamada curva da morte. E ali há várias cruzes de acidente contra pessoas que morreram. Então, era para ele, a mãe dele, ter morrido naquele acidente. Porém, Deus deu o livramento, não morreu, mas porém ficou uma sequela. Quebrou o fêmur e a perna dele menor. Dava em torno aí de uns 5 centímetros a perna daquele jovem. 5 centímetros. Quando oramos para aquele jovem, a perna dele voltou para o lugar, para a glória de Deus. Detalhe, ele é um atleta. E ele corria, mancando, 29, 30, que tá fundo, que tá raso. Sim. E no outro dia ele iria correr. Aí quando ele acorda, os pais testemunhando, né? No outro dia, os pais deles testemunhando desse milagre, que ele ficou o dia todo medindo a perna dele. Meu Deus. Porque Deus fez um milagre. Eu perguntei a ele: você acredita, Davi? O nome dele é Davi. Você tem fé, Davi? Tenho fé. E Deus curou aquele jovem. Então, a era do milagre não cessou. Os milagres temos visto. Temos alguns vídeos no YouTube. Paralítico, estava pregando em Bato São Francisco, no norte do estado do Espírito Santo, em que havia uma pessoa que trabalhava em uma pedreira, ali na região, né, de muito granito, mármore, aquela região do norte e noroeste do estado do Espírito Santo,
e caiu uma chapa na perna daquele rapaz. E aquela chapa que caiu ali o levou agora a ele ficar paralítico. Sim. Um rapaz que andava perfeitamente, só que agora ele é paralítico. E estou pregando nessa igreja e quando acabei de orar para todo mundo, o pastor falou assim, ora por ele, o que ele tem? Ah, ele sofreu um acidente. Então vamos orar. Orei e falei assim, olha, estou aqui como Pedro, nos dias de Pedro, como está em Atos 3. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. Aquele rapaz foi saindo da cadeira de roda, levantando, ao ponto de um outro obreiro que estava lá, saindo carregando aquela cadeira de roda para a glória e para a honra Glória a e Deus. louvor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, a era do milagre, ela não cessou. Jesus Cristo, ele é o mesmo. A grande questão que vejo é a falta de ousadia. Ousadia dos ministros. Ousadia dos pastores. Porque se quer ter resultado, o próprio Jesus, ele é bem claro nisso. Ele é bem claro. Até li hoje pela manhã em oração. Jesus diz, quando fores orar, entra no teu quarto, feche a porta. E orarás o teu pai em secreto, porque publicamente ele te recompensará. O resultado do altar revela a porta fechada e revela o nível que você tem no seu quarto com Deus. Pega aí, ó. Então, para ter resultado no ministério, irmão, tem que pagar preço. Embora o preço maior já foi pago na cruz do Calvário. Hoje há muitos pregadores que pregam no automático. Há muitos cantores que cantam no automático. Fala até em línguas no automático. Né? Então, assim, se quer ver resultado, irmão, paga o preço. Tenha vida de oração. Sabe? Porque Deus nada faz, Luiz, a não ser através da oração. Forte. A oração, ela é o oxigênio da nossa alma. Então, se quer ter resultado no seu ministério, o segredo é vida de oração. O apóstolo Paulo foi bem claro, orai sem cessar. Em todo o tempo, debaixo do chuveiro, dirigindo o carro, dentro da aeronave, no navio, no barco, na bicicleta, na moto, na academia, onde é que for, qualquer canto. Ora ao Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Meu Deus, aí, ó, forte, hein? Então, ó, você... Aquilo que acontece no altar, na verdade, só revela a sua intimidade que você tem no secreto com Deus. Forte, forte essa palavra. E é uma realidade, né? Porque a Bíblia vai dizer que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, né? A gente vai dizer que essa montanha se mova daqui para lá e ela irá se mover. Então a gente está falando de uma coisa que, de maneira simples, né? E ali a palavra dizendo em relação à fé, e aí o que o senhor acabou de dizer. Às vezes a gente já entra no automático. A gente nem acredita, a gente nem vem com a cabeça, com fé naquilo ali. Às vezes já vem no automático, ou cantar, ou tocar, ou pregar, ou ministrar. É você que quer ser curado, eu vou orar aqui, mas assim... Pessoa, então a Bíblia, ela é muito poderosa, né? Por isso colocou um pequeno exemplo, né? Ali, um grão de mostarda, tamanho do grão de mostarda. Então a gente vê o que o senhor falou, né? A questão da ousadia. Realmente a gente só consegue também ter essa ousadia a partir do momento que a gente também tem uma vida no secreto com Deus. Não adianta, né, falar igual... tem uma brincadeira, né? Não entra sem instrução do profissional, não, né? Mas é verdade, não tem como a gente chegar aqui e querer fazer algo que a gente não nutre isso no nosso secreto, né? Então, mas sim, poderoso. A gente entende que algumas enfermidades, elas são de cunhos espirituais, mas eu acredito também que há enfermidades que não são vindo de coisas espirituais, né? Porque às vezes tem uma confusão dessa parte, né? Já aconteceu, até a Bíblia fala, né, sobre uma pessoa que estava enfermo, jovem, e aí pergunta, né, quem pecou? Foi ele, os pais dele, né? Então houve esse questionamento. Até gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque há essa diferença. Eu acredito que há enfermidades que são de partes espirituais, mas acredito que também tem enfermidades que não são de partes espirituais. E eu acredito até na hora de você orar, na sua intenção ali, eu acho que a gente precisa ter um pouco de discernimento disso. Então, eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre essa parte. Havia uma cultura judaica de que eles acreditavam de que toda pessoa que ela tinha uma deficiência no seu corpo, como o caso desse jovem, era consequência do pecado. Sim. Consequência do pecado. Pecado e doença têm a mesma conotação. Nós vamos ver em Isaías 53, versículo 4, quando ele profetiza dizendo que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores,
as nossas enfermidades, os nossos pecados e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Então, é a mesma conotação, doença e enfermidade. Por isso que eles agora interrogam Jesus, perguntando quem foi que pecou. Jesus então fala, olha, nem este e nem seus pais. Tudo isso é para que o nome do meu Pai seja glorificado. 85% das enfermidades que nós vemos é espiritual, de ordem espiritual. Por exemplo, câncer, bursite, tendinite, trombose, gastrite, enxaqueca, dor de cabeça e tantas outras doenças, sabe? São doenças degenerativas da onde? Da alma. A alma é o centro das nossas emoções. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Primeiro ele fala, espírito, alma e corpo. E sejam todos íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Então o espírito, ele que nos conecta a Deus. A nossa conexão com Deus através do Espírito. Nós vemos que Paulo fala em Efésios 2, versículo 6, que nós éramos, pois, mortos em nossos próprios delitos e pecados. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, vós também ressuscitaste juntamente com ele. Ou seja, nós éramos mortos, mas éramos criatura. Quando aceitamos Jesus, então agora somos o quê? Filhos de Deus. Ok? Somos filhos. Nosso espírito está conectado. Como que santificamos? Deus santifica como nosso espírito? Através da leitura da palavra, da leitura bíblica, literaturas, através de oração, de consagração, santificação. Nosso espírito, Deus vai nos santificar. Só que a alma, aí que entra agora. A alma é o centro das nossas emoções. É na alma que estão nossas alegrias, tristezas, dissabores, sucessos, insucessos, os traumas. Tudo está na alma, as vitórias, tudo está na alma. Então, por ela ser o centro das nossas emoções, é aí que quando o próprio Jesus ele fala na oração do Pai Nosso, ele nos condicionou, não são todos. Ele diz, se vós perdoardes as vossas ofensas, assim como o Senhor, se vós perdoardes as vossas ofensas, assim como os vossos inimigos ele tem os ofendido, assim também teremos o perdão do Pai. Sim. Então, para que eu tenha o perdão de Deus, eu tenho que perdoar a pessoa que me magoou, a pessoa que abusou de mim, a pessoa que me entristeceu, a pessoa que me traiu, sabe? Porque fica dentro da alma. Então, se queremos o perdão de Deus, temos que perdoar a quem também nos ofendeu. E o grande problema hoje que nós vemos dentro do gabinete, atendendo no gabinete, o mapeamento espiritual, é que a maioria das pessoas estão magoadas. Estão magoadas. Por coisas simples. O copo, por exemplo, está aqui o copo. O copo, ele está cheio. Uma gotinha. Aqui fala agora para todos, de um modo geral, mas serve até para os casados. Por exemplo, quando eu estava casado, 20 anos casados, com minha esposa, saudosa esposa, eu sabia que quando eu chegasse em casa, se eu chegasse com um sapatão, com tênis entrando dentro de casa, ela iria reclamar. Sim. Então eu já chegava, antes de entrar no apartamento, já tirava já. Né? Já tirava, porque era uma coisinha que iria chatear. Que a mulher gosta de uma casa limpa. Isso. Entende? A casa limpa. Aí o cara chega com o chinelão todos pra praia, chega da praia. A areia toda. A areia toda a casa. Aí a mulher vai falar, aí o capeta levantou. O diabo tá ali. Não é o diabo. Não é o diabo. Mesmo. É o camarada mesmo que deu lugar pro diabo. Deu lugar pro diabo. Por quê? O copo tá cheio. Mas uma gotinha pode causa um acidente grave. Mas por que pode causar acidente? São problemas não resolvidos. Então, a roupa suja tem que se lavar dentro de casa. É em casa que lava a roupa suja. Então as pessoas não se resolvem, o casal não se resolve.
não coloca para fora aquela chateação, aquela tristeza, e vai subindo degrau, 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 uma gota entorna. Aí a pessoa começa, é o que Hebreus ele fala, para nós não vigiarmos ao ponto, né, de não sermos privados da graça de Deus. Hebreus 12:14 fala isso, 12:13, me fala a memória. Que não se prive da graça de Deus, que sobre vós não venha nascer ou gerar uma raiz de amargura. Raiz de amargura. Entende? Então são muitas pessoas que estão amarguradas. Estão carregando mágoa dentro de si, trauma dentro de si, cheio de complexos, cheio de traumas, mas porque ela não sentou para resolver. Aí o que o Tiago diz, Tiago 5,16. Confessai, pois, as vossas culpas, todos, para serdes curados. Não é eu sair, Luiz, abertamente no meio da igreja, numa comunidade, falando para todo mundo, eu errei, estou com isso. Não, não, não. É procurar uma pessoa certa, que vai te ouvir, de credibilidade, que vai te ouvir, vai te atender e vai mudar o seu destino. Aí agora, quero que entenda que o pecado, ele não leva para o inferno. O pecado não leva para o inferno. O que leva para o inferno é o silêncio de quem peca. Sim. Provérbio 28, versículo 13, ele diz: aqueles que escondem as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que as confessam, abre a boca e deixa e para, aí vai alcançar a misericórdia do Senhor. Então, ratificando, o pecado não leva para o inferno, ok? Mas o silêncio do pecado é que leva muito para o inferno. Então, o que eu preciso? Colocar para fora. Eu tenho que externar, colocar para fora aquilo que eu estou carregando. Confessar, me arrepender. Isso. Para que eu possa ser curado. Para que eu possa ser liberto. Eu falo direto, Luiz. As pessoas que mais dão problema no gabinete não são os ímpios. São os crentes. Com casos de endemoniamento. Até fazer uma pergunta aqui, né? Polêmica, né? Vai lá, polêmica, né? Porque você entrou nesse assunto, né? E um crente, ele pode ser possesso? A palavra processo não é a palavra que só podemos ser possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Né? Mas na terminologia mesmo, teologicamente, como muitos teólogos falam, a palavra correta é endemoniamento. Endemoniamento. Como o caso daquele endemoniado gadareno, né? Como o caso daquele, o jovem lunático, que está na Bíblia. Ele estava endemoniado. Jesus, o pai dele vai aos discípulos de Jesus, eles não puderam fazer nada pelo menino. Jesus está no monte da transfiguração, quando Jesus desce do monte, ele vai, olha, eu fui até os seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Eu vim aqui até o Senhor para que ver se tu pode fazer alguma coisa. Jesus olhou para eles e falou assim: ó, geração incrédula, imperversa, até quando vocês vão sofrer? Hã? Até quando vocês vão sofrer? E Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede isso? Olha, ora, desde a sua infância, porque ora joga ele no fogo e ora joga ele na água. Mas a Bíblia não fala que aquele jovem era cristão, nem que o pai também era cristão. A Bíblia não fala, é história bíblica. Porém, é um episódio que acontece no ministério de Jesus, que Jesus então agora chega para aquele jovem e expulsa aquele espírito mudo e surdo dele. Aí quando está agora caminhando com os discípulos, Jesus pergunta e fala: Mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus vira e fala: olha, a casta de demônios que só sai com jejum e com oração. O segredo aqui, então, que vemos, na pergunta que você me fez, introduzindo essa pergunta, sobre o caso do crente, né, ser endemoniado ou não, eu estava pregando certa vez em Rio Grande do Norte, tem uns 18 anos por aí, e lá em Natal, pregando uma igreja, pregando sobre autoridade espiritual. E eu perguntei: pode um crente ficar endemoniado? Alguém dizia: não. Outros diziam: pode. Aí eu pregando e ministrando a palavra: pode ou não pode um crente ficar endemoniado? Alguém falou assim, um senhor, pelo tom de voz, né, aquela voz gravona. Aí ele falou assim: crente que é crente mesmo, não. Falei: ok, então vamos ver daqui a pouco. Continuei pregando, fui pregando sobre autoridade espiritual. Aí quando eu fui orar pelo povo que estava presente naquela noite na igreja,
Comecei a orar por libertação. Quando comecei a orar por libertação, aconteceu um caso inédito. Uma pessoa se manifestou um espírito maligno naquela pessoa. Aí eu te pergunto, quem era aquela pessoa? Um crente que tava ali. Era o dirigente do culto. Meu Deus. Era o dirigente do culto. Ficou endemoniado naquele momento. Porque havia uma legalidade. Deus, Luiz, trabalha na legalidade. E Satanás, o diabo, trabalha na ilegalidade. Aí cumpre o que Paulo fala em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Hã? Não podemos dar espaço para o diabo. O que é dar espaço para o diabo? É abrir brecha. Abrir brecha é perder o alvo. É cometer um pecado e não confessar, não se arrepender. Sim. Então a brecha fica ali. E o capeta, Satanás, ele entra, irmão. Ele entra com tudo. Então, um crente ficar endemoniado pode. Porque os demônios, como Deus habita, na realidade, como Deus habita em meus louvores, não habita? Sim. Você é um ministro, você é um maestro do louvor. Deus habita em meu louvor. Como Deus habita em meu louvor, meus louvores, Satanás também habita em minhas feridas. E aí? Forte, hein? Há muitas pessoas que elas estão carregando Satanás dentro delas. Porque está carregando feridas dentro da alma. Estão sofrendo amargamente. Aí vai no psicanalista, nada. Aí vai no psicólogo, nada. Faz várias aqui desclassificando a categoria. Temos vários amigos que atuam nesta área. Eu atendi um caso mesmo de uma pessoa que ela procurou o psicanalista, estava com problema e fez várias terapias. Aí quando veio para me atendê-la e naquele momento manifestou-se um espírito maligno. E quando manifestou aquele espírito maligno, entrevistamos ele para saber qual era a legalidade. Estou falando de crente, tá? Sim. Não é de descrente. Um crente. É um crente. Um cristão no Senhor Jesus. Porque há muito pensamento na questão de crente, né? É. Quem é crente Um mesmo? evangélico. É um evangélico. Porque crente mesmo, Tiago diz, que crente mesmo até o diabo, né? Porque ele crê e estremece no poder de Deus. Aí quando oramos para aquela pessoa que atendi naquela ocasião, naquele tempo, aquela pessoa foi liberta, ela foi curada. Porque o seu problema estava na alma. Olha aí. Estava na alma. Estava chateada, magoada. Então há muitas pessoas que estão carregando, estão endemoniadas. Tem pessoas que elas estão endemoniadas dentro da igreja. Tem pessoas que estão cantando. Está endemoniada, está carregando demônio. Porque ela carrega uma ferida dentro dela. Se ela está magoada, o próprio Jesus foi bem claro, certa vez, quando ele disse: quando fores ofertar ao Senhor teu Deus, e lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar. Volte, reconcilie, acerte, alinhe com o teu irmão. E vem e oferta, porque o Senhor vai receber a tua oferta. É, poderoso isso. Tem que haver um conserto, irmão. Eu não falo com fulano. Meu espírito não bate com fulano. Esquece. O Espírito de Deus testifica. Ele testifica, nosso Espírito testifica, com outros somos cristãos. Sim. E assim também sabemos quando a pessoa ela está ferida. Quer ver um exemplo da pessoa ferida? Nós estamos aqui conversando, falando. Certo, que time? Corinthians. Meu Deus do céu, corintiano. Corintiano. Parabéns aos corintianos. Beleza. E aqui estamos falando do Corinthians e Flamengo. Ok? Vamos aqui, a raça rubro-negra. Meu Deus. Corinthians e Flamengo. Estamos aqui falando do futebol. Ou estamos falando aqui de Jesus. Estamos falando aqui da Bíblia. Aí, de repente, está chegando um irmão. Ou uma irmã. Aí nós estamos aqui conversando, de frente a frente com o outro. Aí, quando a pessoa está se aproximando, quando nós olhamos junto para aquela pessoa, fitamos os olhos nela, ela já está carregando um problema dentro dela. O seu subconsciente é ativado, a alma vai gritar. Com a leitura, aí vai vir um fantasma na mente. Estão falando de mim. Pararam de falar porque eu cheguei. Porque eu cheguei e estão falando de mim. Entende? Nós não estamos falando da pessoa. O assunto que estamos tratando totalmente diferente. Mas ela está com um problema dentro dela. Quantas são as pessoas que você conhece que estão assim, meu irmão? Muitas. Inúmeras, milhares de pessoas. Eu não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano, mas por quê? O problema não é a pessoa, é você. Não existe, né? Não tem aquela existir. História, não, eu vou sair da igreja porque não me dou bem com isso. Não, o problema não está nas pessoas. O problema não é o pastor.
O problema não é o pregador, não é o cantor, não é o tecladista, não é o baterista. O problema não é o baixista, não é o porteiro. O problema está dentro de você. É isso aí. Jesus foi bem claro, meu amigo. Mateus 6:22, Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Tenebroso. O que eu aprendo? Os olhos é a janela da alma. Sim. A alma sente que os olhos vê. Então está aí a grande questão de muitas pessoas, elas estarem sofrendo. Porque ela olha, ela sente na sua alma que estão falando dela, que estão desejando mal a ela. Não estão desejando mal a ela. Mas é ela que tem que procurar agora ser curada. É forte. Isso é um caso muito grave sobre isso. Sabe, essa questão de demoniamento. É o que mais nós encontramos nas conferências que ministro e fora, que mais é crente demoniado. O que mais dá. Uma vez eu estava pregando em uma igreja, lá em Vila Velha. Acabei uma conferência 3 noites, cansadaço. Deus fez vários milagres naquela noite e saindo ali. Aí vem uma mãe e pede para orar para a filha. Eu falei, mas ela quer que ora? Não, ela está desviada, que não sei o quê, está fraca na fé e tal, mas ela quer que ora por ela, irmã? Aí a irmã pegou e falou bem assim, não, pastor, ora por ela. Aí eu falei assim, moça, você quer que ore por você? Minha mãe quer que eu ore por ela, que ore por mim, né? Então ora aí. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem então vamos orar. Meu amigo, quando comecei a orar para aquela irmã, manifestou-se um espírito maligno. E começou a rodar, sapatear, para lá e para cá. Aí eu, quieto, só olhando, começou a sapatear, olhando para um lado e para o outro, pulando. Aí eu fui na cabeça e falei assim, espírito de engano, sai dela agora. Puf, caiu com tudo no chão. Só quando ela sapateou, começou a sapatear, e os irmãos estavam presentes ali, já tá no mistério, Deus já renovou o vaso. Falei, Deus não renovou ninguém não, isso aqui é espírito de engano, isso aqui é demônio, irmão. Nada contra os mistérios de Deus, entende? Nada contra. Quem pula, quem sapateia, na unção, na presença de Deus. Hoje, o que mais tem hoje, a gente temos visto muito hoje, esse movimento pentecostal, são pessoas com problemas. O espírito de engano está dentro dela. Foi o caso dessa jovem. Orei, libertei e pronto. Deus mudou a história, a vida daquela menina. Há muito tempo atrás, muitos anos na igreja, quando os pastores sentavam no altar. Sim. Hoje não senta mais no altar. Um culto, aquele louvosaço, aquela unção, um domingão, aquele fluir sobrenatural de Deus. Tô vendo um gemido estranho, cara. Uns gritos estranhos, uma língua estranha. Falei, Senhor, o que é isso? Na hora o Espírito de Deus, falei, o que está acontecendo, Senhor? O que é isso? É demais. Na hora o Espírito falou comigo, desça. Falei, descer? Me mostra quem é. Aí ele, vá. Aí eu desci. Desci e fui, quando chegou na fileira, eis aí na tua frente. No ouvido da irmã, espírito de engano, sai dela em nome de Jesus. Sai! Oi, pastor. Tá tudo bem, irmão. Continua adorando a Deus. Era um espírito de engano que estava naquela pessoa. Olha aí. E para muitos era quem? Ela estava sendo tomada pelo Espírito de Deus. Estava falando línguas estranhas. E não era língua estranha. Era estranha mesmo. De fato, era a língua estranha mesmo. Não era a língua dos anjos. Entende? Então, é esse espírito que está atuando nas igrejas hoje. Onde muitos pastores têm que ter muito discernimento de espírito, irmão. Paulo diz, buscai todos os dons. Com zelo, mas busque o dom de discernimento de espírito. Forte. Então, se não tiver discernimento de espírito, seremos enganados. Paulo mesmo diz em Coríntios, cuidado porque o vosso adversário, ele há de se transfigurar em anjos de luz, cara. E engana muitos. Temos que ter esse discernimento. Forte, sim. Não sou contra a quem gosta do poder de Deus. Sou pentecostal. Sou avivado. Entende? Mas temos que fazer a leitura da situação. Uma vez, estava atendendo no gabinete. Estava eu e o pastor Marcos, o pastor vice-presidente. Era um pastor, e esse pastor, ele é de um outro ministério, né? O pessoal do Secrai pediu que atendêssemos ele, o pastor Senhor Emerick, que é o líder do Secrai, pediu que pudesse atender aquele moço, e atendemos aquele pastor. Uma história muito longa, porque aquele pastor, ele era casado, 25 anos de casado, mas ele tinha uma filha com uma outra
pessoa, uma amante. Sim. A palavra correta é essa. Tinha uma filha com um amante de 15 anos. Aí ele veio, contou a história dele, começamos a orar e libertar aquele homem, quebrando as maldições na vida dele, um mapeamento questionário, né? E quando chegou na maldição de descendência de raça, porque existe uma maldição de descendência de raça. A raça africana, alemã, né? A americana. Há uma descendência, há espíritos que muitos herdam pelos seus antepassados. Quando chegou naquela parte dessa maldição, começamos a orar. Manifestou um espírito maligno. Só que ele manifestou falando de uma língua estranha. Mas estranha. Até bonita. Mas estranha. Quando ele começou a orar e tal, na hora o Espírito de Deus falou comigo, está jogando encantamento em vocês. Aí eu falei, fala o meu língua. Você está no meu território, fala a minha língua. Em nome do Senhor Jesus. E ele foi naquela língua, e de repente, eu quero ir embora. Falei, por que você quer ir embora? Olha o meu tamanho. Falei, de onde você veio? Da Dinamarca. Meu Deus. Descendente dos Vikings. São homens altos. Região portuária, marítima. E aquele espírito de descendência de raça estava naquele pastor. E ali entrevistamos ele, querendo ir embora. Eu quero ir embora, olha o meu tamanho, que é muito pequeno na época. O gabinete, a sala do gabinete, que é ao lado da sala do pastor, era a sala, né, que hoje é uma outra sala, a sala das crianças. E ali libertamos aquele moço. Ele foi liberto para a glória de Deus. Entende? Mas era um pastor. Aí agora entra uma questão, parece um parafuso. O cliente pode ficar endemoniado, até pastor pode ficar endemoniado. Ele tem uma unção de Deus na vida dele. Mas se ele cometer um pecado, não abrir a boca, não confessar, não se arrepender, vai para o inferno. É o silêncio. É o silêncio que leva para o inferno. A legalidade. É a legalidade. Libertamos aquele pastor. Interessante foi que convidaram a fazer a reintegração dele na igreja. Depois de liberto, falei, como é que eu vou fazer? Falei, o que eu vou pregar? Nunca preguei sobre isso. Falei, pastor Rubens, me ajuda aqui, me convidaram a fazer a reintegração do pastor agora. O que eu prego? Não tem nem o que pregar. Rapaz, ora a Deus, vai te dar uma palavra aí. Aí me deu as orientações, né? Pastorzão, experiente. Fui, preguei, fiz a reintegração com o Odisseu, ou seja, aquele moço foi liberto, a família foi liberta para a glória de Deus. E restaurado seu casamento, restaurado seu ministério, para a glória e louvor do Senhor, o nosso Deus, entendeu? Então, o crente pode ficar endemoniado? Pode ficar endemoniado. Aí, ó, poderoso. E tem uma experiência engraçada, até a questão que você falou de, né, a gente precisa ter o discernimento. Os amigos na época, eu não estava na época nessa igreja, mas eles contam o relato que eles estavam ensaiando com o Ministério de Louvor na igreja e tal. E aí entrou um rapaz na igreja e tal, né, de comportamento um pouco diferente, assim, estranho. E aí eles ali e tal, disseram, começaram a orar, porque viram que o cara tava endemoniado, isso e aquilo. Aí começaram a orar e tal, e não saía, e o cara lá dentro da igreja e tudo mais. E aí chamaram o pastor, ligaram pro pastor, e o pastor saiu, foi lá na igreja. Aí quando ele chegou, aí ele viu o rapaz lá, ele foi no banheiro da igreja, pegou um balde, encheu de água, jogou em cima do rapaz. Não, pastor, que não sei o quê. Bora, rapaz, tá bêbado? Vai, sai da igreja aqui. Toda a verdade, o rapaz tava um espírito ali nele, ali, endemoniado no momento. Tava ali bêbado e tal, e eles não tiveram esse discernimento. Aí o pastor até falou, gente, vocês precisam orar, ter discernimento, o que é espiritual, o que não é espiritual. Mas que você falou, né, busque todos os dons, mas busque também o discernimento, porque como o senhor falou, né, o espírito de engano, e isso acontece muito, de fato, principalmente nessa era que a gente vê hoje muito de alguns movimentos. Eu sou assembleiano, raiz, então eu vim de uma época que eu vi muitas coisas acontecer, e hoje eu vejo assim, vou usar o termo meninice aqui, né? Muito. Porque existe, a verdade é essa. Eu ministro muito fora, toco com algumas pessoas, e quando eu ia tocar, tinha um cantor que acompanhava, porque ele ia muitas igrejas pentecostais e tal, e tinha algumas que faziam muitas vigílias, e nesse sentido, e quando começava assim, às vezes tocava o culto rolando, aí começava a tocar um corinho de fogo e todo mundo rodando e tal. Eu falei, mas até agora não entendi aqui como é que funciona. Tava igual Brasília. Aí eu falei, não entendo. Então, assim, tinha algumas coisas que eu olhava assim, então a gente, como o senhor falou, né? A gente olha e
porque a gente sabe ali como quando a pessoa ela está em Cristo, a gente estando também, né, com a nossa vida Verdade. alinhada em Cristo, a gente sabe quando o outro tá ali, quando é pura carnalidade, né, vamos se dizer assim, né, um espírito de engano, enfim. Então acho que a gente precisa ter esse entendimento até mesmo para que a gente não caia, né, nessas situações, porque isso é mais comum do que as pessoas possam imaginar, né? De repente, quem está assistindo aí, com certeza já pode ter tido alguma experiência, estar em alguma igreja e ver isso acontecendo, né? Então, assim, é uma situação complicada. E até essa questão que a gente falou aqui de um crente, né, poder estar endemoniado, e você falou aqui e deixou muito claro para nós aqui, né, essa questão da legalidade, que isso daí pode ir a todos, né? Aí a gente aí não tem uma classe seleta, não, é a Não, não, todos. a todos. E, Eu não te pode, cortando. pode falar. Eu fui atender uma pessoa e ela era uma pastora. Ela tinha algumas igrejas na cidade e houve um racha na igreja. Os obreiros se rebelaram e ela ficou magoada. Convidaram para ir na casa dela, fui lá orar na casa dela. Foi um outro pastor, o pastor Rogério Bermudes. Chegamos na casa dessa mulher e ela estava lá e lavando vasilha e tal. Falei, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Viemos aqui orar por você, abençoar a sua vida e tal. Não, deixa eu acabar aqui, tá bom. Aí a filha dela chegou, recepcionou e tal. Comecei a orar para essa mulher, manifestou um espírito maligno chamado Exu Lúcifer. Não é o Lúcifer que está na Bíblia. O Exu Lúcifer é da linhagem dos Exus. Porque o Lúcifer que está na Bíblia é um principado. Ele não pode entrar no corpo de uma pessoa. Se ele manifestar no corpo de uma pessoa humano, mata a pessoa. E aquele Exu manifestou e eu perguntei assim, qual a legalidade está nessa vida? Que dá direito legal se está na vida dela? Começou a falar da mágoa, como já falei. E eu falei assim, qual mais outra legalidade que você está nela? Que dá direito você estar nela aqui? Me prova pela Bíblia, pela palavra. Ah! Ela passa o dia todo aqui lavando roupa, lavando vasilha, xingando aqueles nomes que nós gostamos. Meu Deus. Não convém, que não é meu hábito. E aí ela pega de noite, vai lá para aquele lugar, que é a igreja, sobe naquele lugar, de qual o nome do lugar? Ele não querendo falar, altar, aí fala o altar em nome de Jesus. E quando ele fala que é o altar, e quando ela sobe, pega o microfone, a paz do Senhor, irmãos. Passei o dia todo orando e jejuando por vocês. Mentira! Olha. A filha da irmã do lado. Ai, meu Deus, é verdade, pastor, é verdade, pastor. Olha aí. É melhor não orar. O certo é orar. É melhor não falar mais certo. Que passou orando, jejuando. E havia uma legalidade. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Era uma legalidade. Espírito de mentira na vida daquela mulher. Aí, libertamos, levamos ela a fazer, se arrepender daquele pecado. Falei, mais alguma coisa aí? Ele falou assim, estou na igreja tal. Na igreja tal, falou o nome da igreja. Questão de ética, eu não vou falar o nome da igreja. Aí, quando ele falou, estou na igreja tal, a filha da... Um zoião, meu irmão. De todo tamanho estatalou. Meu Deus, é verdade. Falei, você está fazendo o que nessa igreja? Lá eu faço tudo. Tudo o que você faz lá? Me prova pela Bíblia. Lá eu entrego revelação, visão, profecia e faço o povo até chorar. E deu aquela gargalhada sarcástica. Lá nos rebeldes. Lá nos rebeldes. Aí a igrejinha. Aí a irmã falou assim, meu Deus, é verdade, pastor. Então, muitos lugares, não é Deus que está falando. Tem uma placa de igreja. Mas muitos lugares quem está falando é o diabo. É o espírito de engano. Existe. Eu preguei numa igreja uma vez, Deus fez. Quem faz é ele, a glória é dele, a honra é dele. E eu saí do altar e desci do altar, estava eu e minha esposa na ocasião. Aí veio uma irmã, entregamos uma revelação e tal, Para mim, Deus também me usa, pastor. Foi glória a Deus, Deus te usa. Aí na hora eu disse, Deus, aí o nome disso chama orgulho de espiritualidade. Ela queria mostrar que Deus também usa ela. Podia chegar com calma. Deus me mostrou algo sobre a sua vida. Posso entregar à vontade.
algo de Deus. Então hoje existe no meio evangélico o espírito chamado orgulho de espiritualidade. Um querendo ser mais espiritual do que o outro. Isso é orgulho. Homem de Deus não está em um hábito, ele está falando língua estranha. Porque Paulo diz que quem fala línguas estranhas, 1 Coríntios 12, ele vai dizer, quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Assim mesmo. Mas o que edifica a igreja é a profecia. Então muitos hoje, e quando for falar língua estranha, fala de 2, no máximo 3. Está na Bíblia. Que um tenha discernimento e traduza ali o que está sendo falado. Só que hoje, claro, foi aquele tempo lá em Corinto, né? Os problemas que havia em Corinto naquela ocasião. E hoje na igreja, o momento de louvor principalmente, uma mensagem, pregador vivalista, aí de 1, 2, 3, 10, tudo fala língua estranha. Só que aí temos que ter o quê? Um discernimento. Só que aí não tem como. Se colocar uma peneira, saber qual que é de Deus e que não é de Deus. Entende? Mas, sobretudo, precisamos de ter o quê? Discernimento. Discernimento. Nem toda igreja que tem uma placa de igreja, Deus está naquela igreja. Forte. E nem todo pastor que está pastoreando é pastor. Forte demais isso aí. E eu acho sim, é incrível a oração do Pai Nosso, né? Porque ela é condicional. Se a gente for ver a oração do Pai Nosso, ela é condicional, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Então, eu tô declarando isso. Eu tô declarando que eu tô perdoando aqueles que têm me ofendido. Então, isso precisa fazer parte da minha vida. Então, eu já vejo que ele é condicional. Não existe eu ser perdoado se eu não tô perdoando. Então, eu vejo esse problema, assim, gigantesco, né? Um problema na alma, né? As pessoas guardam e adoecem ou dá legalidade para espíritos, enfim, atuarem na vida delas e achar que a vida tá tudo bem. Às vezes travada em alguma área e nunca entende, né? Porque que não desata ali. Mas, e aí você externou aqui, muito bem claro aqui, usou diversos exemplos aqui pra gente entender isso também, né? Muitas coisas são feridas na alma, são traumas ou uma chateação, uma mágoa que a pessoa está carregando. Eu tive aqui com o pastor Márcio e ele falou sobre isso. Ele falou que uma irmã foi numa igreja visitar outra igreja que não era a igreja que ela reúne. E aí ela veio para ele falar: nossa, pastor, foi uma benção lá. Minha irmã, você visitou? Visitei. E aí, como é que foi a experiência? Foi uma benção. Nossa, a palavra foi benção demais. O louvor, o culto. Nossa, pastor, que não sei o quê. E ela, da igreja dela, criticava muito, né? Aí o pastor falou: minha irmã, você sabe por que foi benção? Porque quando você chega na sua igreja, você quer ficar reparando o irmão, você quer criticar, você quer falar, e você sempre tem alguma coisa no coração. Aí eu falei: rapaz, então foi um testemunho assim, pensa, porque ela foi para um outro local, porque ela não tinha nada ali, às vezes não conhecia as pessoas, não tinha relacionamento. E às vezes a gente só vai ter uma treta a partir do momento que a gente tem um relacionamento. Justamente. Né? Um casamento, ele é assim, né? De todos os dias que são bem. Às vezes a gente vai falar alguma coisa ali que de repente chateou outra pessoa. Às vezes até de uma maneira que não foi intencional, mas acontece. E aí o que você falou, a gente precisa chegar e resolver essas coisas, essas pequenas coisas, né? Eu vejo que um problema muito grande, ele se encontra aí. Às vezes as pessoas, por mais que seja pequena, quando ela não é resolvida, ela vai se tornando uma coisa grande. E aí se torna aquele problema, e eu acredito que nenhum problema ele não possa ser resolvido em Cristo Jesus, mas ele se torna um problema muito grande que, na verdade, ele poderia ter sido resolvido ali naquele pequeno detalhe. Às vezes uma conversa, você falou ali, de repente, uma coisa, e eu interpretei de uma maneira errada e me chateei com isso. E aí eu vou lá e guardo isso. Não, eu tenho que chegar aqui: pastor, você falou assim comigo e, poxa, eu não gostei, achei que essa situação não foi legal. E às vezes você nem entendeu que aquilo ali foi uma grosseria comigo. Mas a gente já resolveu. Ô, Luiz, me perdoa, a intenção não foi essa. Mas tá tudo bem, tá? Me perdoa. Resolvido. Aconteceu isso comigo com a pessoa do louvor. Uma situação que aconteceu, aí sentamos, eu falei: rapaz, eu fiquei chateado, tá? Porque você falou de uma forma e tal. Eu falei: pô, cara, me perdoa se de repente a forma que eu falei com você, né? Se você ficou magoado e tal. Eu falei: mas eu chamei a atenção a você por alguma coisa errada. Não, você tava certo mesmo, é porque eu fiquei meio ofendido. Eu falei: não, tudo bem, cara, me perdoa e tal. Dentro. Falei: não, cara, tá tudo bem. Mas, assim, eu falei: mas se acontecer de novo, eu vou chamar sua atenção. A brincadeira, mas é isso. Até nas pequenas coisas, as pessoas precisam entender que elas podem falar, que elas devem falar, para que não se gere algo maior dentro do coração, um sentimento maior.
que isso vai nas nossas emoções e acaba gerando um sentimento que não deveria ser gerado e causa um problema maior, né? E até adoece, né? Ó, Acredito que Davi foi um grande exemplo, Salmo 32. Enquanto eu me calei, ele diz, os meus ossos secaram como sequidão de estio, Oi. e a tua mão pesava sobre mim todos os dias. O que Davi está falando? Depois que ele comete um pecado. Coloca Urias na frente da batalha, mas antes de colocar Urias, ele está observando Betseba no telhado, por exemplo, Sim. e fica agora, Urias é morto, Betseba comete um pecado, mas ele ocultou, ele segurou, não se arrependeu, não confessou. No Salmo 32 ele fala, ele questiona Deus, as dores que ele sentiu nos ossos, trombose, está na alma. Arteriosclerose, está na alma. Como falamos no começo, câncer, está na alma. E tantas outras doenças. Então tem que verbalizar, tem que colocar para fora. Colocar pra fora. Entendeu? Consequência de pecado. A Bíblia é bem clara que o salário do pecado é a morte. Então, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então o que entendemos? Todas as vezes que nós cometemos um pecado, não nos arrependemos, a consequência virá. Sim. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Mas tem que haver o quê? Um posicionamento. Não, eu vacilei, Senhor, perdi o alvo. Eu quero voltar agora, Senhor. É voltar para o Senhor. Forte. Porque se não voltar para o Senhor, não tem jeito, irmão. Você vê que Judá, Juízes, ele chama o povo, Juízes 2, verso 12, voltai-vos para mim. Volte de todo o vosso coração, isto com jejum, com pranto, com choro. Rasgai vosso coração nas vossas vestes. O povo que afastou de Deus, não foi Deus que afastou do povo, não. Não somos nós que afastamos de Deus, não ele que... Você vê que também o povo de Israel, Juízes capítulo 7 fala isso, capítulo 6, que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente. Imagina, Luiz, Deus te entregar nas mãos dos seus inimigos, irmão. Tudo que Israel plantava, na hora de colher, não desfrutava. Porque Deus entregou nas mãos dos inimigos. Deus entregou nas mãos dos seus opositores. Mas por quê? No verso 1 do capítulo 6 de Juízes diz, e fizeram, pois, os filhos de Israel mal aos olhos do Senhor. Qual foi o mal? Quebrou o princípio. Quem quebra princípio, vive quebrado. Aí, ó. Mas quem honra princípio, pode ter certeza, os próprios princípios o honrará. Aí, ó. O segredo é esse. Quer ser liberto, irmão? Volte, confessa, se arrepende, porque Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua rota para a glória dele. Poderoso. E os inimigos vão embora. Vão embora. Porque confessou o pecado, não tem outra boca. Porque 1 de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz, se, é condicional, confessarmos então o pecado tem nome, os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pecado tem nome. Então, pecado é mentira, atua um espírito de mentira. Pecado do roubo, atua um espírito de roubo. Pecado adultério, espírito de adultério. Por trás de cada pecado atua um espírito maligno. Sim. Então, se a pessoa quer ser liberta do mal que está lhe oprimindo, então tem que se arrepender. Porque se não houver arrependimento, não tem jeito. A Bíblia diz, se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A remissão de pecado vem quando você acredita, confia no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Esse é o detalhe. Bênção pura. Pastor, acho que a gente tem ainda bastante coisa para falar. Já está aberto aí o convite para você voltar aqui mais vezes. Por favor, reserva uma datinha lá na sua agenda para nós. E vamos finalizar por aqui, mas gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está escutando aí, está assistindo esse episódio. Deixa uma mensagem aí de fé, de incentivo, né? Que a gente vive um tempo, né? A era do milagre ele não acabou, né? A gente precisa buscar o discernimento, a gente precisa ser ousados em Cristo, mesmo libertação, orar para aquelas pessoas que precisam ser libertas, precisam ser curadas. E em nome de Jesus, já deixa essa mensagem aí para a galera. A Bíblia conta duas histórias, 2 episódios do ministério de Jesus.
fala da mulher do fluxo de sangue que há 12 anos ela sofria com hemorragia. E a Bíblia também fala da mulher do fluxo de sangue, fala também da mulher encurvada. Lucas 13. A encurvada, a Bíblia fala que ela era filha de Abraão, herdeira das promessas. A mulher hemorrágica, a Bíblia não fala quem... Na realidade, ela era uma mulher anônima. A mulher hemorrágica, ela não era cristã. Não era cristã. Mas a mulher encurvada de Lucas 13, a filha de Abraão, ela era uma cristã. Como muitos estão dos dias. É um ciclo de oração, na rede das mulheres. Ela está participando ali. Estão direto na igreja. Só que o grande detalhe que vejo aqui agora, essa palavra para você que nos assiste, a diferença está entre a mulher do fluxo de sangue e da mulher, sabe, encurvada. A mulher encurvada, por 18 anos, ela sofreu. Jesus, vendo-a, disse-lhe, mulher, estás livre deste mal. Livre de quê? Se ela estava livre porque algo estava enclausurando. Algo estava prendendo ela. Porque por 18 anos ela sofreu por um espírito de enfermidade. Não era uma enfermidade, era um espírito de enfermidade. Que levou ela a andar encurvada. E cuja enfermidade, cientificamente falando, o nome dela é espondilite aguda, que leva as pessoas a andar encurvada. 18 anos ela sofreu. Estava na igreja participando de várias campanhas, Luiz. Ela participava do culto de Santa Ceia, participava do estudo teológico, participava da escola dominical. Mas, estou falando da mulher encurvada. Mas a mulher hemorrágica, Jesus está passando em Cafarnaum. Ela vê que todos tocam em Jesus. E a lei daquela época, nos fala em Levítico 15, 26, me fala a memória, que se alguém ouvisse aquela mulher, ela era considerada mulher imunda. E se alguém ouvisse aquela mulher naquele momento, em meio à multidão, ela era apedrejada. A lei mandava que apedrejasse, matasse aquela mulher. Como foi o caso daquela mulher apanhada do adultério. A lei manda apedrejá-lo. Sim. Eles questionam Jesus. Então, essa mulher hemorrágica, ela está vendo que todos tocam em Jesus. Então, agora ela tem uma visão. Visão, a palavra é imagem mental de um futuro proferido. Ela vê que todos tocavam. Então, ela falou consigo mesmo, peraí. Então, se todos estão tocando, está sendo curado, então se eu tão somente, duas palavras opostas, tão somente. Somente fala de pequenez. Aí antes que você falou no começo, tiver de fé como grão de mostarda. A fé, ela decide as nossas experiências. A fé, ela produz resultados. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, crê que ele existe e que é galardoador. A palavra galardoador vem da palavra recompensa. Então, a fé, ela produz resultados. Quer ter resultado? Ativa a sua fé. Tão somente, fala da palavra decisão. Então, eu vou decidir, eu vou atrás dele agora. Ele está lá na frente, mas eu vou atrás. Ela veio arrastando sobre Jesus. Tocou na orla do manto de Jesus e ela foi curada imediatamente. Olha. Falamos no começo sobre ela. E finalizamos esse ponto aqui com esta mulher. A diferença entre as duas, uma ímpia e uma crente, é que a ímpia tomou decisão e a crente ela se acomodou. Quer vencer, meu amigo, minha amiga? Vença o comodismo. Primeiro, vence você. Vença o comodismo. Porque vencendo o comodismo, com certeza, você vai vencer todas as áreas de sua vida para a glória e louvor do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Pastor, obrigado mais uma vez por você ter vindo. E assim a gente chega ao final de mais um episódio aqui da Miniscast. Que você possa ter sido abençoado aí com essas palavras, com toda a experiência que foi compartilhada aqui pelo pastor Charles. E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família de maneira mais que especial, em nome de Jesus. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Deus abençoe.